O que é uma adaptação? No termo técnico do dicionário, uma adaptação é você pegar uma coisa e transformar em outra coisa. Você pega algo já existente e transforma isso em algo completamente novo. Isso é um termo de adaptação. E aqui, no episódio 3 de The Last of Us, a gente tem tudo isso sobre adaptação ao pé da letra. Enquanto o segundo episódio era sobre as conexões, agora a gente transforma essas conexões que aconteceram no segundo episódio numa adaptação. As pessoas tendo que se adaptar, os personagens tendo que se adaptar a uma outra coisa completamente nova. E isso não só aqui. Ao mesmo tempo que tem essa metáfora da adaptação no episódio, que a gente vai destrinchar aqui hoje, também é importante como a série em si adaptando o jogo. Porque esse é o episódio onde tem a maior adaptação até agora, a maior diferença em relação ao jogo. Eu não vou entrar aqui nos jogos, né? Vou evitar dar spoiler dos jogos, não vou revelar sobre a trama dos jogos, eu vou focar na série como ela eu falo isso desde o primeiro episódio, mas para quem jogou os jogos sabe a diferença que tem, uma diferença muito grande de adaptação aqui desse episódio para o jogo. E ao mesmo tempo que tem essa metalinguagem, né, também tem os personagens se adaptando. Então vamos lá, pessoal. O episódio começa com o Joel organizando as suas pedras, os seus cacos, depois da morte da Tess, que era sua parceira de aventuras dessas situações. Depois da morte da Tess, o Joel está tendo que catar os cacos, catar as pedras. Então, já é um primeiro sinal de adaptação. Ele tem que se adaptar a essa nova vida sem a Tess como a sua parceira de exploração, de aventuras e tudo mais. Temos aqui uma nova adaptação, que é o Joel e a Ellie tendo essa nova relação. Então o Joel ele tem que se adaptar a essa nova pessoa, que é a Ellie, e nesse primeiro momento a gente tem umas conversas interessantes. Mais tarde, depois, numa conversa deles, é revelado que o fungo ele começou a entrar na farinha, e as pessoas comendo produtos com farinha e tudo mais acabaram se infectando, por isso que veio os primeiros infectados, e isso comprova uma teoria lá do primeiro episódio, que o Joel e a Sarah, lá no primeiro episódio, eles não comem nada com farinha. Eles não comem pão, eles não comem bolo de aniversário do Joel, tanto que ele fala que esqueceu. Então é muito bacana ter esse detalhezinho mínimo que conversa com todo o episódio, né? Então, a partir disso, o Joel ele vai numa casa abandonada, não é bem uma casa, é uma espécie de loja de conveniência abandonada, e ele começa a buscar algo. Ele diz que tem algo dele ali, mas que ele não lembra onde ele colocou. Mais uma situação de adaptação ali, né? Que tem essa conversa, né? Que ele está se adaptando a esse novo ambiente, e se adaptando à nova situação dele. E temos aqui a Ellie, no momento que teve também no episódio anterior, que ela no flipper do Mortal Kombat, né? Falando sobre como que é o jogo e tudo mais, que mostra esse lado mais criança mesmo da Ellie, que ela não teve uma infância normal como as outras crianças que a gente conhece. E a partir disso, a Ellie ela vai explorar, ela encontra um buraco que parece um porão ali, uma espécie de porão ali nos fundos,
E dentro desse buraco, ela encontra o infectado preso ali nas pedras. E aqui a gente vê bem de perto, a câmera foca bem nesse infectado, que mostra o incrível trabalho de maquiagem que está sendo essa série. E aí a Ellie passa a faca nele primeiro para ver como que é o fungo por dentro. E é engraçado que o infectado ele não tem uma reação assim com a Ellie. Ele é muito mais ameno quando ela se aproxima. O que significa que é aquela situação, né? O infectado ele sente o fungo ali com a pessoa. Então a Ellie tá com fungo, mas só que ela é imune. Então isso deve fazer o infectado não perceber e tudo mais. Pode ser que o infectado pense que ela é uma deles e por isso ele não ataca, ele não tenta atacar mesmo estando preso. Ele não reage de forma nenhuma. E aí a Ellie acaba matando ele. Também uma situação poética, porque ela também fica vendo ele para ver se para tentar entender se aquele fungo realmente faz parte dela e ela não se reconhece ali. Logo depois ela não se reconhece ali. E logo depois disso o Joe acaba escondendo a arma ali. A Ellie, ela fala que ela quer ter uma arma e sabe que isso no futuro vai ser importante, mas o Joe se recusa. E aí eles andam até uma área de desova, que no passado, lá quando começou esse surto, o que aconteceu? A Fedra, eles começaram a executar pessoas. Começaram a executar as pessoas a sangue frio, para elas não virarem infectados. E aí a gente tem o flashback, que agora é a maior parte do episódio, e a gente é apresentado nesse flashback ao Bill. O Bill, ele é um sobrevivente ali, que ele é especialista em sobrevivência, isso desde antes do surto. E o que acontece? Ele se adapta de uma forma muito fácil a toda essa situação. Ele fica com aquele bairro inteiro só para ele, basicamente. Então, assim, é mais uma situação de adaptação. Ele consegue se adaptar ali a viver uma vida de lobo solitário total ali. Então isso é muito bacana. Só que aí um belo dia, alguns anos depois, ele fica alguns anos assim, ele acaba encontrando o Frank, que acaba caindo numa armadilha dele, ali no buraco. E o Frank, ele acaba ficando ali na casa e tudo mais. O Bill fala, não, tudo bem, você vem aqui, toma um banho e tudo mais, pode comer alguma coisa antes de seguir o seu caminho. Mas o que acontece? O Frank, ele vai lá no piano, toca uma música. O Bill, que era aquele cara que estereotipado, um cara estilo lenhador, né, digamos assim, bruto, ele acaba ficando acuado no fundo. Ele também toca o piano e ali começa a acender uma paixão entre os dois, e aí o Bill e o Frank acabam se apaixonando, se beijando e começando um relacionamento. Alguns anos depois, a gente vê como que o Bill e o Frank conheceram a Tess e o Joe, porque nos episódios anteriores a Tess e o Joe falaram, não, vamos encontrar com o Frank e o Bill. E aqui a gente vê que foi no almoço ali, eles fizeram um almoço, uma espécie de resenha ali no quintal da casa deles, que o Frank ele encontrou a Tess através do rádio e tudo mais. Tem aqui o Joel também no jantar, e ali começa uma relação de amizade entre eles, né? E aquela situação, o Bill, ele não aceita essa situação de ter outra pessoa ali e tal, alguns amigos, digamos assim. O Bill, ele não aceita isso, mas por amar o Frank, ele tem essa coisa e tudo mais, o Bill, ele acaba se adaptando a isso, a situação de adaptação. O Bill, em primeiro momento, ele se adaptou
a ficar sozinho, uma vida de lobo solitário. Quando veio o Frank, ele se adaptou a viver com alguém, viver com um parceiro, e depois ele se adapta aos amigos desse parceiro. Então é muito legal essa junção de coisas, né? E aí tem uma cena muito bonita mesmo, do Frank e o Bill ali nos morangos, na plantação de morangos, que eles comem os morangos e acaba sendo um momento de paz ali, de calmaria, em meio a isso tudo, que faz se perguntar se a paz está dentro da gente ou se a gente precisa de uma paz no mundo exterior para nós nos sentirmos bem. Se basta ter alguém que a gente ama do nosso lado para a gente se sentir bem. Então essa cena diz muito sobre isso. E aí a gente tem também uma invasão, uma tentativa de invasão ali ao local onde eles moram por saqueadores. E nessa invasão o Bill acaba sendo ferido e o Frank fica cuidando dos ferimentos dele. Acontece depois disso um salto temporal. A gente vai para os dias atuais na cronologia da série, né? Em 2023, a gente volta para o momento presente e a gente vê que o Frank ele tá doente. Ele tá doente, que ele não tá conseguindo. A doença nunca é revelada assim de fato o que é. Aparenta ser uma espécie de câncer ou algo do tipo, mas nunca é revelado ali no momento da série. E ele não consegue fazer coisas básicas, ele não consegue pintar os quadros, que mostra que ele pintava muito bem, aí ele não consegue mais segurar no pincel, e tem toda essa situação. E aí o Frank, ele tá tomando muito remédio, e ele não aguenta mais, ele não consegue, ele tá numa cadeira de rodas, e aí ele fala com o Bill assim, olha, eu quero ter um último dia aqui, quero me casar com você, quero ter um bom jantar, o melhor jantar com a minha comida favorita, beber um bom vinho, e aí você coloca isso daqui, que é uma espécie de veneno, aqui no meu vinho, eu tomo e eu posso descansar junto com você. Inicialmente o Bill recusa, mas ele faz o dia que o Frank quer. Né? Primeiro eles se casam ali na própria casa deles, no próprio quarteirão ali deles. Rola o último jantar deles, rola também o vinho, né? E aí a gente descobre que o Bill ele não só deu o veneno pro Frank, como ele também tomou. E aí os dois acabam indo pro quarto ali e descansando os dois, e os dois acabam morrendo. Logo depois chega o Joel e a Ellie ali, e aí a Ellie acha uma carta direcionada para o Joel, a carta escrita pelo Bill antes de morrer ali no quarto. A carta fala para eles não entrarem no quarto, porque foi ali onde eles morreram juntos e tudo mais, então para respeitar isso, eles deixaram a janela aberta para não ter mau cheiro, essas coisas, tá tudo escrito assim na carta, e aí o Joel ele vê que tem algo escrito na carta que é proteger a Tess. Por quê? Porque o Bill deixou tudo, as armas, o carro, tudo pro Joel para ele proteger a Tess. Só que aí o Joel chega lá tarde demais, sem a Tess. E aí que vem uma nova situação de adaptação pro Joel, que é o seguinte, não é mais a Tess ela virou entre aspas, a Ellie nessa situação. Não é mais proteger a Tess, é algo muito maior, é proteger a Ellie. Então tem essa situação da adaptação, ele tem que adaptar a Tess para Ellie, nessa situação de interpretar essa carta. Temos aqui uma cena da Ellie achando finalmente uma arma e escondendo essa arma, e eles acabam pegando um carro, ali o carro do Bill, e partindo pela estrada adentro. E temos aqui um último take da janela do quarto deles, filmando o carro indo embora. Esse take da janela é bem poético, é bem bonito,
porque é como se fosse alguém ali de dentro observando eles indo embora. É como se fosse o Bill e o Frank ali vendo que de alguma forma eles ajudaram o Joe e a Ellie, mesmo sem estarem ali em presença física. Eles estão observando eles indo ao longe, seguindo a jornada deles, graças ao que tudo que aconteceu anteriormente foi feito, graças ao sacrifício deles que foi necessário para um ficar junto com o outro. Isso foi necessário para eles cederem o que for necessário para o Joel e para Ellie, para eles seguirem em frente. Então, o encerramento de uma vida dá a esperança de uma nova vida para a humanidade, por que não? E esse foi o terceiro episódio de The Last of Us. É um episódio que, como eu disse, ele é o primeiro episódio da série que a gente vê a série seguindo o seu próprio caminho, não pegando o jogo frame a frame e colocando na série, não. Agora a série está começando a seguir o seu próprio caminho, fazendo a sua própria adaptação, e isso é muito bom. Foi um episódio muito emocionante, um episódio muito legal, fotografia magnífica, os atores que fez o Bill e o Frank são fantásticos, e foi um episódio muito tocante, muito introspectivo, e eu gostei bastante. E é isso, pessoal. Esse foi o terceiro episódio de The Last of Us. Comenta aí o que você achou. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí, pessoal. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.